Olá, bem-vindos ao quinto episódio do podcast Teta Talenter. O meu nome é Elsa Villa-Lobos, sou People Business Partner do Grupo Talenter e, entre outras responsabilidades, sou responsável por zelar pela saúde mental dos colaboradores do Grupo Talenter. Uma grande responsabilidade. E é sobre saúde mental que vamos falar hoje. Tenho aqui comigo a Rita Massurana e a Francisca Canais, duas jovens, mesmo jovens empreendedoras que fundaram a Novaro no difícil ano 2020, certo? Sim. Rita e Francisca, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada, Elsa. É um gosto ter-vos aqui e começo precisamente por vos pedir para explicarem um bocadinho o vosso percurso, como é que foram parar ao tema da saúde mental e o que é que faz a Novaro. Okay. Boa. Que excelente questão. Então, eu e a Francisca somos engenheiras biomédicas, portanto, juntamos a parte daqui da medicina, do nosso interesse pelo corpo humano e como nós funcionamos, com a engenharia, tentar resolver problemas. E, de facto, a Novaro surgiu de um projeto, numa cadeira do nosso curso, de neurociências. Portanto, aqui sempre tivemos um bocadinho este bichinho do interesse pelo cérebro, perceber como é que nós, humanos, reagimos a determinados estímulos, o que é que formula as emoções, como é que é a nossa resposta fisiológica em diferentes estados. E foi aí que começou, de facto, aqui a jornada. Através de atividade cerebral e batimento cardíaco, tentávamos reconhecer diferentes estados emocionais. E utilizar esta quantificação, não é? Esta visão tangível da nossa resposta emocional para melhorar o tratamento de doenças relacionadas com a ansiedade. O primeiro use case com que trabalhámos foram fobias, portanto é uma ansiedade muito específica, com um estímulo muito focado, e utilizávamos então aqui esta capacidade de perceber o estado emocional para fazer um feedback em tempo real no tratamento que a pessoa está a receber. Portanto, desenvolvíamos jogos, aqui sempre ligado à gamificação, a tornar o processo mais dinâmico, divertido. E no caso das fobias, fazíamos variar o estímulo fóbico consoante o nível de conforto da pessoa com esse estímulo. Um caso muito prático, imaginemos a aracnofobia, uma fobia de aranhas. A aranha vai se aproximar ou afastar consoante o nível de ansiedade que a pessoa está a sentir. Portanto, é uma desensibilização fóbica adaptada à necessidade do próprio. Começámos assim com a ideia, eu e a Francisca, nesse trabalho de grupo com mais uns colegas, e o professor desafiou-nos a ir mais além. Portanto, e que tal tentarmos fazer disto? Pronto, a área da saúde mental é uma área sem tecnologia, muito para trás na evolução, na inovação, digo. E, portanto, lançamos aqui o desafio de vamos ver no que é que isto dá. Entretanto, isto foi no início do nosso mestrado. Depois construímos a nossa tese à volta disto, portanto, logo aí fomos um bocadinho empreendedoras dentro do meio académico, que foi, vamos inventar um tema de tese de mestrado, vamos construir um consórcio para testar, para conceber a solução, para fazer tudo isto. Resultou muito bem, acabámos por ter 20 nas nossas dissertações as duas. Valeu a pena o esforço. Exato. Mas foi muito interessante o que tirámos aqui de resultados. Portanto, nós realizámos a prova de conceito desta tecnologia no Hospital de Beja, com o grupo de psiquiatria, e acompanhámos 5 pacientes, 3 com a nossa solução e 2 de grupo de controle. E eram 2 fobias específicas, portanto, diferentes. Se me tiver a alongar, depois diz-me. Não, tudo bem. Vamos ver Há muita história. É isso. E obtivemos resultados muito promissores, onde conseguimos notar a redução dos sintomas de ansiedade 5 vezes mais rápido no grupo que usou a nossa solução, comparativamente ao outro, e portanto aqui estava de facto aqui muito promissora esta tecnologia. Quando terminámos, começámos a desenhar estudos mais abrangentes, portanto com grupos experimentais maiores, com mais pacientes. No entanto, veio a pandemia, que nos impediu de ter esse contacto direto com o paciente, de ir ao consultório, de estar com os médicos, e portanto veio aqui ser um bocadinho um travão nesta nossa solução, porque como ainda não estava, era um equipamento médico, como ainda não estava robusto o suficiente para ser utilizado e implementado, não podia ser, portanto tínhamos que esperar os anos que demorassem a pandemia a passar para conseguir retomar. E portanto nessa fase demos um bocadinho um passo atrás e repensámos qual é que é mesmo a nossa missão, qual é que é aqui o centro do que nos está a mover. Sim. E de facto é a saúde mental, não é? É conseguirmos ajudar a pessoa na sua jornada de forma divertida, dinâmica, leve, positiva e personalizada, aqui com a perspectiva sempre da quantificação. Nós aqui, como engenheiras, acreditamos muito que só conseguimos melhorar aquilo que conseguimos medir. Claro. E portanto esta parte também é muito importante. E daí fomos formalizando o OLI. Não sei se queres agora explicar um bocadinho, Francisca. Sim. Ou não sei se queres, Elsa, fazer Não, ia mais perguntar, alguma questão.
bem, que era como é que surgia a saúde mental nas vossas vidas, que já ficou claro, e que vocês, no ano da pandemia, é quando formalmente criam a Nevaro e criam o Oli, não é? E queria que explicassem um bocadinho o que é que faz o Oli, como é que surge, que resultados já têm. Ok. Em primeiro lugar, portanto, uma das nossas necessidades quando estávamos, portanto, no início da pandemia foi precisamente lidar com a nossa própria saúde mental. Portanto, como é que conseguimos gerir com a nossa ansiedade, a incerteza, a pressão, não é? De tudo o que estava a acontecer. E, portanto, foi aí que nasceu o Oli, como a Rita estava a explicar. Portanto, nós pegámos na tecnologia que já tínhamos estado a desenvolver, que, portanto, era então usarmos os nossos sinais fisiológicos para conseguirmos avaliar o nosso estado de ansiedade e o nosso estado emocional. E depois, com isso, conseguimos personalizar o caminho na app, neste caso, a cada pessoa. Portanto, o Oli nasceu então com o intuito de ser o nosso personal trainer da saúde mental, ou seja, o Oli é então a nossa pequena mascote, que é um pequeno cérebro que tem então como missão ajudar-nos e ensinar-nos a gerir e a lidar com os altos e baixos da nossa vida, não é? Portanto, tanto a nível emocional como físico, ocupacional, temos aqui esta visão holística da vida e da saúde mental. Exatamente. E diz-me uma coisa, então isso significa que, concretamente, se eu estiver mais ansiosa por um determinado aspecto, o Oli vai-me dizer para eu ir fazer uma caminhada, se ele souber que eu gosto de caminhar, vai-me incentivar a fazer uma caminhada, ou vai-me dizer para eu ir fazer desporto, ou para correr, ou seja, vai-se adaptando e vai-me dando soluções e sugestões adaptadas para reduzir os meus níveis de ansiedade. O Oli tem uma biblioteca de estratégias de gestão da saúde mental, que pronto, isto foi o conteúdo que nós fomos gerando com a nossa rede de clínicos, assim mais digitalizado para a pessoa poder realizar na aplicação, como exercícios de respiração, de energizing, portanto, com vários focos, mas também tem essa avaliação holística dos vários pilares. Nós contamos com 8 pilares para o bem-estar, sendo que um deles é o físico, e lá está, o Oli vai conhecendo, tal como um personal trainer, o Oli vai conhecendo a pessoa, os seus gostos e as suas necessidades, e sugerindo as estratégias capacitando a pessoa com as estratégias ideais para melhorar o seu estado. Se não estou em erro, o Oli também ajuda em situações de burnout ou na prevenção de situações de burnout. Na prevenção, certo? Vocês já estão a trabalhar com alguma empresa, porque o fenómeno de burnout está muito associado ao mundo empresarial, não é? Já estão a trabalhar com alguma empresa nesse sentido? Como é que funciona? Que resultados é que já têm tido? Sim, já estamos a trabalhar com algumas empresas, portanto o nosso foco são empresas de grande dimensão, porque é nessas que é mais difícil portanto, os recursos humanos e as chefias conseguirem gerir as suas equipas, não é? E, portanto, o que nós estamos agora a fazer são pilotos com esta app, em que vemos, por exemplo, a usabilidade, a receptividade dos vários departamentos ao Oli, e vemos também que impacto é que tem na cultura da empresa, na retenção, na produtividade dos colaboradores, e, portanto, vamos avaliando todas estas métricas que vamos também fornecer aos recursos humanos da empresa. É isso, trabalhamos muito na quantificação do estado, quantificação da evolução. O Oli atua nos 3 níveis de prevenção, portanto, prevenção primária, antes de termos qualquer sintoma, não é? Aqui com a desconstrução da temática, com a awareness, reduzir o estigma e capacitação do que fazer em determinadas situações. Atua na prevenção secundária, portanto, quando começamos a ter os primeiros sintomas, antes que evoluam para algo mais grave, e na prevenção terciária, que é depois de estar identificado o problema, ter sido tratado e acompanhado pelos profissionais responsáveis, no follow-up e na manutenção do estado. Portanto, temos aqui esta perspectiva de fornecer as ferramentas para a pessoa nestes 3 níveis. Com as empresas fazemos de facto isso, portanto, em conjunto com o Departamento de Recursos Humanos e de Gestão de Pessoas, fornecemos a aplicação aos colaboradores da empresa e depois um dashboard de métricas globais, aqui sempre garantida a confidencialidade, claro. Que é importantíssimo, não é? Também para as pessoas se sentirem seguras a poderem expressar-se e utilizar a aplicação à vontade, é um tema muito sensível, mas fornecemos métricas globais, daí que trabalhamos mais com empresas de grande dimensão, onde temos uma população maior e, portanto, é impossível
rastrear quem é quem, e fornecemos aqui estas métricas para que a empresa possa saber onde atuar, portanto, onde é que os meus colaboradores do departamento X estão a precisar mais que eu ajude. Ok. E qual é que é o impacto que isso tem numa organização? Ou seja, até que ponto é que essas métricas vão ajudar em quê? Em menor turnover, menor absentismo? Qual é que é o impacto que eu ter acesso a essa informação depois me vai ajudar em termos de gestão de recursos humanos? Claro. Portanto, em primeiro lugar, vai ter um impacto na produtividade e na felicidade, no bem-estar dos colaboradores. Portanto, segundo estudos que já foram feitos com soluções tecnológicas de promoção do bem-estar, soluções deste tipo podem dar um retorno do investimento de 1 para 11. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que por cada €1 que as empresas investem em soluções deste tipo, conseguem ter um retorno a nível médio, não é, de 11 €, portanto, na melhoria da produtividade dos seus colaboradores, e também em termos de terem menos absentismo, ou seja, menos dias que as pessoas faltam devido a questões de stress, burnout. E também presentismo, que é Sim. quando estamos a trabalhar e não estamos a fazer nada. Não estamos a fazer nada. Exatamente, portanto, tanto absentismo, presentismo, produtividade, a cultura da empresa, o turnover, a retenção não é dos colaboradores, portanto, a estes níveis tem um impacto muito... Okay. E está a correr bem. Sim. Estamos de facto nesta fase de pilotos, não é? Portanto, aqui a provar o valor da solução e tem corrido muito bem, temos tido até algumas surpresas que não estávamos à espera que fosse por esse caminho, mas está tentada... Seja do ponto de vista do colaborador, seja do ponto de vista da empresa, em termos da informação que recebe. Digo mais a nível do colaborador mesmo, porque nós, pronto, aqui para trabalharmos com as empresas, temos que trabalhar muito aqui a proposta de valor para a empresa. Apesar de depois nós trabalharmos diretamente também com o colaborador através da aplicação. E para a empresa temos isto muito mais... temos tudo estruturado, mas aqui mais focado nesta... proposta de valor, exatamente. E na utilização diária da aplicação, nós nunca poderíamos saber sem lançar para as massas, não é? Como é que iria ser, mas do que estimávamos que acontecesse, temos tido algumas surpresas positivas. Boa, sim. Ótimo. E mesmo da parte das empresas, temos tido muitas empresas que nos contactam mesmo para quererem saber mais sobre a solução, e isso também está a ser muito positivo notarmos essa consciência e esse interesse para o tema. Mudança de paradigma agora. Exato. Com esta fase. Ok. Falando um bocadinho sobre esse paradigma, não é? Ainda sentem que existe um estigma relativamente à saúde mental, o que obviamente dificulta o acesso destas pessoas, têm alguma vergonha em assumir algum ligado à saúde mental e, portanto, têm dificuldade em procurar um profissional. Isso ainda está muito presente? Acham que houve uma evolução com a pandemia ou não? Sem dúvida, que ainda está muito presente. Sem dúvida também que houve uma evolução com a pandemia, mas o que se antes não se falava de todo, agora fala-se, mas ainda é... eu sei de um caso na minha empresa, não sou eu, não é a mim que isto me pode acontecer. Eu sei que há alguém a quem isto pode acontecer, se calhar até é ok, mas a mim isto nunca vai acontecer. Portanto, estamos nesta fase. Nós temos falado com muitas empresas, que quando fomos fazendo construindo aqui o Oli, fomos fazendo muitas entrevistas para perceber de facto o que é que estava a acontecer, como é que as pessoas estão a sentir e a abordagem que está a acontecer. E também lendo muitos relatórios do tema, o que de facto está a acontecer a empresa às vezes até tem o serviço de psicologia, um conjunto de psicólogos ali disponíveis para o empregado contactar, mas a pessoa tem que chegar à frente, eu tenho que dizer, eu estou com um problema, eu preciso de ajuda. E isso ainda é muito difícil, porque eu não quero admitir ao meu chefe que sou fraco, entre aspas, para quem não está a ver as aspas, que preciso de ajuda, que... Pronto, há aqui este estigma. E por isso é que, como a Francisca estava a referir, este retorno de investimento baseia-se muito em soluções que a pessoa possa fazer por si própria, portanto aqui aliado normalmente à tecnologia, não é? Algo que a pessoa pode ter acesso sem ter que se chegar à frente, mas também com esta abordagem positiva, leve e dinâmica, e não é um bicho de 7 cabeças, ser algo normal, porque todos temos um cérebro, todos temos que cuidar dele, e a saúde mental é essencial. Portanto, apesar de já se falar, ainda há aqui muito esta questão de... Ainda não é comigo. De dar o primeiro passo. E nesse aspecto, as empresas têm um papel preponderante, não é?
porque, como falávamos há pouco, passamos grande parte do nosso tempo a trabalhar, nos nossos locais de trabalho, e é fundamental que quando estejamos com bem, exatamente. Portanto, o feedback tem sido bom. Agora, como é que vocês trabalham? Ou seja, saúde mental é um tema abrangente, não é? Em que aquilo que me faz ficar ansiosa ou estressada não é o mesmo que a ti, Rita, ou a ti, Francisca, não é? E, portanto, como é que esta aplicação, trabalhando temas tão sensíveis, consegue ajudar? Como é que o meu grau de ansiedade, que é diferente do teu, ou o meu grau como é que isso é trabalhado por parte da aplicação, e como é que o colaborador, qual é a proposta de valor que vocês me dão para eu instalar a aplicação? Pronto, isso é a grande diferença que nós vemos da nossa solução do Oli para outras soluções que já existem, que é, apesar de ser mais uma aplicação, o Oli vai conhecer-nos, ou seja, em vez de ser apenas uma biblioteca de coisas que estão lá e que eu vou por mim própria perceber o que é que vou fazer primeiro, a seguir e navegar, também eu posso fazer, mas o Oli tem aqui esta camada inteligente percebe o nosso estado, percebe os nossos gostos e as nossas necessidades e vai sugerir as estratégias indicadas para nós gerirmos a nossa saúde mental. Portanto, baseia-se em técnicas da psicologia positiva, sempre com este cariz mais leve e positivo, não é? Lá está, não tem que ser apenas um problema, mas ajudar a visualizar, a identificar os pontos de risco e as estratégias a fazer, a executar. Ou seja, interage muito comigo, vai-me fazendo perguntas, não é? E, portanto, eu tenho que alimentar o Oli para ele me conhecer. Se eu não alimentar, ele não vai saber. Ok. E também nesse âmbito, portanto, uma das nossas visões para o Oli é cada vez mais distanciarmos-nos do self-reporting, portanto, das escalas, dos questionários que a pessoa tem que fazer e que são, às vezes, demasiado compridas, não é? Demasiado chatas, porque também essas escalas são muito lineares, ou seja, enquadram-nos num espectro que é só preto e branco. Preto e branco, sim. Quando, na verdade, é como tu estavas a explicar, cada um de nós vê a saúde mental e tem as suas questões de saúde mental diferentes da outra pessoa. Portanto, aqui o nosso objetivo é também usarmos cada vez mais os sinais fisiológicos através dos sensores do telemóvel, por exemplo, para vermos a nossa respiração, o nosso movimento corporal e com isso conseguirmos então classificar em que estado é que a pessoa está e conseguirmos ajudá-la no melhor caminho. É isso, esquecemos de referir aqui nesta transição do meio mais clínico para o meio agora mais da prevenção, tivemos mesmo este momento de repensar como é que estamos a fazer as coisas. Portanto, antes precisávamos de ter uma headband ou uma pulseira para medir os nossos sinais fisiológicos e tentámos reduzir ao máximo esta dependência de hardware externo, portanto, para qualquer pessoa consiga utilizar. E, portanto, hoje em dia o Oli funciona mesmo única e exclusivamente com o smartphone. Portanto, se a pessoa que tiver equipamentos extra pode conciliar e tem uma avaliação ainda mais precisa, mas já conseguimos ver, como a Francisca estava a dizer, avaliar o nosso padrão de respiração através do microfone, conseguimos ver a postura da pessoa, temos aqui uma data de biomarcadores que vão ser utilizados para esta personalização e para esta quantificação do estado e jornada. Ok, então acaba por ser um melhor amigo. Exatamente. É um buddy, não é? Exato. Ok, que me acompanha e que me vai dando dicas de como gerir. O que vos diferencia das outras, estavas a falar, Rita, de outras aplicações semelhantes, o que vos diferencia é, por um lado, esta questão sim, e de não dependerem de outros, De wearables. sim, para fazer, ok. Como é que sentem os decisores relativamente a esta, ou seja, como é que quem toma decisão numa empresa, portanto, como é que vê este tema, primeiro que tudo, e como é que vê a introdução desta aplicação no dia-a-dia, porque há um no turning back, não é? Que é a partir do momento em que eu abraço este tema e que ofereço esta aplicação, eu tenho que estar preparado para o que aí vem e como é que eu vou tomar uma decisão em função desta informação. Como é que vocês veem ou como é que os decisores estão a abordar
este tema? Acho que, em primeiro lugar, portanto, nós temos estado a notar que há um interesse bastante elevado em abordar o tema, até também no contexto de uma campanha de saúde mental, portanto, mais abrangente, mas há ainda também muito o medo de incerteza de como é que vai correr. Portanto, o que nós temos feito é fazer um período experimental com cada empresa para precisamente avaliar como é que corre, qual é que é a receptividade por parte dos colaboradores. E com isso também tornar esta aposta mais segura para a empresa. Depois há aqui sempre a questão de, ok, eu estou a dar o passo em frente para ajudar, mas também sei que vou ter mais casos de alerta, não é? Se eu estou a abrir a porta para que as pessoas falem e se cheguem à frente e estejam ok com não estar ok, também vou ter muito mais pessoas a dizê-lo. E, portanto, é aqui um bocadinho desafiante, mas de facto há muitas empresas que já estão a querer fazê-lo. Outra coisa perigosa aqui é as empresas que querem fazê-lo por estar na moda, por ser um tema que se fala muito agora. Isso é, no nosso ponto de vista, acho que é o mais preocupante, porque é preciso mesmo, é uma grande responsabilidade e, portanto, tem que ser feito com pés e cabeça e não só porque sim. Sim, mas por outro lado também há cada vez mais empresas que já têm um departamento de Employee Wellbeing, que portanto já estão cada vez mais alerta para este tipo de tópicos e portanto já querem mesmo tomar ações para cuidar dos seus colaboradores. Também temos estado a notar isso. Ok, ou seja, só para fazermos aqui um resumo, na realidade vocês criaram a empresa em plena pandemia, não é? Num ano difícil, que foi um ano difícil para todos. A pandemia ainda não terminou, infelizmente, mas o que está latente é uma pandemia de saúde mental. E as empresas onde passamos grande parte do tempo têm um papel muito importante. Tanto se numa pandemia Covid-19 foi o Sistema Nacional de Saúde, os hospitais, os médicos, todos os profissionais de saúde que apoiaram e que estiveram na linha da frente, parece-me que as empresas agora vão ter um papel fundamental nesta pandemia, na recuperação, não é? E é espetacular e é ver duas jovens empreendedoras a avançarem como empresa, que precisamente quer ajudar não só a perspectiva do colaborador como das empresas para combatermos estes problemas da saúde mental. Portanto, Rita e Francisca, foi mesmo muito bom ter-vos aqui. Foi um gosto conhecer-vos, conhecer a vossa empresa, a vossa tecnologia. Desejamos muito, muito sucesso e contem também connosco aqui na Talentor para o futuro. É espetacular também ver empresas como a Talentor cada vez apostarem mais na saúde mental dos colaboradores. A pôr isto como uma prioridade. Sim. É o futuro, tem que ser, não é? Senão temos turnover e rotatividade e absentismo e presentismo e o impacto que isso traz em termos financeiros para a empresa. Uma empresa feliz é feita por colaboradores felizes. Exatamente, é isso mesmo. Obrigada. Obrigada a nós.